completamente diferente. Não tem nada, assim, não tinha como juntar. Ela só vem para o último tempo. Tem. E a Amanda também, está vindo? Não. Oi? Claro. A gente sabe. E. Para você também. Hã? É. Então, gente. Vou terminar. Ana Luísa, encosta a porta ali, por favor. Eu vou terminar aquele texto. Obrigada. Eu vou terminar aquele texto sobre a questão da equidade intergeracional e depois quero passar para vocês uns vídeos que mostram um pouquinho, na prática, essa questão da equidade intergeracional. Aí eu lembrei de um exemplo que eu acho que eu não dei para vocês, de uma creche que começou a funcionar em São Paulo, que é uma creche para idoso. Não sei se eu contei isso. Tá. Hã? É o Thorzinho. Questão da legislação, Estatuto do Idoso, que faz parte daquele texto da aula anterior, só que eu peguei esse pedacinho que está nessa aula, mas ele está todo na aula anterior, tá? A pessoa tem, por exemplo, a minha avó, eu não tenho ninguém para ficar com ela, não tenho dinheiro para pagar uma cuidadora, é mais barato pagar uma creche, por exemplo. Para não dizer que é asilo, né, uma casa de repouso, não é isso, é um lugar, um local onde o idoso vai, ele vai fazer as refeições, ele vai fazer terapia ocupacional, que nada mais é do que brincar, ele vai se relacionar com pessoas da outra
para a mesma idade que ele vai poder desenvolver alguma atividade prática ali, fazer artesanato, alguma coisa que possa até gerar renda para ele também, né? Vai ter atenção, vai ter um momento de descanso, um momento de asepsia, de tomar banho, escovar dente, essas coisas todas. E no final do dia, o filho, a filha, sei lá quem que cuidar, passa lá, pega e vai embora, como se fosse uma creche mesmo, de criança. Só que é uma creche de idoso, né? Tipo, não sou criança, não quero ir para esse lugar. Então, a minha avó, ela vai fazer 91 anos segunda-feira. Ela sempre disse que não queria ninguém, que ela se cuidava sozinha, que ela se sustentava sozinha, que ela fazia tudo sozinha. O meu tio, que morava lá com ela, ele fingia que estava vendo, mas na verdade não via nada. E a gente só foi ver a minha avó definhando, porque ela sempre disse que não queria ninguém para auxiliá-la. E foi um grande erro a gente ter concordado com isso por tanto tempo. Porque hoje ela tem cuidadora. Porque hoje ela já assim, ela não anda sozinha, ela não faz nada sozinha. Quer dizer, ela come sozinha, ela vê televisão, ela reclama muito, né? Mas ela assim, ela tá muito mais lúcida, porque ela tá tomando os remédios direitinho, tá tomando remédio para que é quando ela começou com a demência senil, que foi quando eu tirei ela da casa dela e botei para morar num apartamento que é no mesmo prédio que eu moro. Que aí eu fico mais perto, né? Porque imagina, eu lá no Camorim e ela na Pavuna, não tinha condições. Mesmo com a cuidadora, porque a gente tem que ficar de olho, né? E aí eu me arrependo muito de ter respeitado a vontade dela por tanto tempo. Porque se a gente tivesse colocado ela como cuidadora antes, muito provavelmente ela não teria ficado tão debilitada quanto ela ficou quando eu levei ela para o Camorim, entendeu? Então, assim, eu entendo essa questão da teimosia, mas depois eles se adaptam. Quando eles percebem que é melhor para eles, eles se adaptam. Né? E não é todo idoso que é teimoso, não. O idoso quer atenção. O idoso, ele quer respeito, né? Ele quer atenção. Então, eu falei um negócio agora há pouco ali no ensino médio, que eu fui até um tanto incisiva na terceira série, né? Porque aqui também é ensino médio, que começou a rolar a questão de criança, ter paciência ou não com criança, né? E aí, eu não sou uma mãe exemplar, mas principalmente da Ágata para a Angélica, eu melhorei muito, muito. E acho que a Angélica é meio abusada do jeito que ela é hoje, porque eu não fui tão incisiva com a Angélica quanto eu fui com a Ágata, né? Mas, enfim, são pessoas diferentes. A Geise que cuidou. Eu vivia falando que minha mãe ficou muito mais dura com ele do que ela comia. Se ele não quer comer, ela sabe e ia comer. Ele tem que dar meus filhos até hoje. Mas eu não como nada. E estou com muito problema, eu não consigo comer nada, porque quando eu tinha que comer as coisas, deixava. Não precisa comer não, come alguma coisa que você gosta. Aí nessa agora eu não consigo comer nada. E sempre que eu tento experimentar alguma coisa, tem que ter de ansiedade. Com a Angélica, assim, essa questão da alimentação, ela tem, comigo é um pouco mais ao contrário. Ela come as coisas que ela tem que comer, mas eu já não fico tão em cima com as coisas que ela não pode comer. Então,
É por isso que o biotipo dela é bem parecido com o meu, né? Assim. Mas na idade que a Angélica tem agora, a Agatha já até ficava comigo, mas um pouco antes ela ficava com a minha sogra. Entendeu? Então era uma outra cabeça, era uma outra forma de ver a situação. Mas a pessoa que cuidou da Agatha com 30, a pessoa que quando a Agatha tinha 10 anos, eu tinha 30. Não é a mesma pessoa que está cuidando da Angélica agora com 40. Eu não sou a mesma pessoa. Então, não posso tratar as duas do mesmo jeito, porque a maturidade que eu não tinha aos 30, eu já conquistei bastante aos 40, né? E eu não sou com os meus sobrinhos nem a mãe que eu fui aos 30 e nem a mãe que eu fui aos 40, digamos assim, que eu sou aos 40. Principalmente porque os meus filhos são Ágata e Angélica, minhas filhas, no caso. Benjamin e Lita são filhos da minha irmã. Então, eu até ajudo em algumas situações, entendeu? Mas a forma de criar é da minha irmã. Eu até, em algumas situações, eu falo, olha, você cria seus filhos da maneira como você quiser, mas vai ter uma consequência você fazer isso, isso e isso, observe. Enfim, né? Mas aí a questão lá do ensino médio, lá da terceira série. E aí eu falei para eles o seguinte, se você não tem... eu não tenho paciência nenhuma com criança, não reproduz. Ponto. Acabou. Não reproduz. Não tem nada no mundo que diga que você é obrigada a ter um filho. Não estou dizendo aborta, não é disso que eu estou dizendo, tá? Eu estou dizendo não reproduz. Não façam filhos em alguém e não se engravidem, né? Ou não se deixem engravidar. Nem sei como é que é, não engravida. Né? Tem camisinha, tem pílula anticoncepcional, tem DIU, tem abstinência também, que é a melhor, é a que mais funciona, é a abstinência. Não é assim não. Não é assim não, sabe por quê? Não é assim não. Porque a Agatha nasceu de uma camisinha rasgada. Tem mulher que engravida com anticoncepcional mais eficaz que a outra. Exatamente. Minha 98 conseguiu bem na criança. Ai, meu Deus. Minha mãe não de médico para botar junto. Nasceu lá na frente, eu e minha irmã. A gente 2 anos você na frente. Eu também tinha médico. Ocorreu um acidente de hospital e aí 2 crianças nasceram. Então, a Agatha, eu conheci, eu fazia, não é que eu fazia tabelinha, eu não fazia tabelinha, eu seguia o meu ciclo, para saber quando é que eu ia menstruar, quando é que eu não ia, se eu podia ir à praia, se eu não podia, enfim, aquelas coisas, eu conhecia o meu ciclo. E eu sabia que naquele dia ali não podia ocorrer nenhum tipo de acidente, mas a camisinha rasgou. E aí eu fiquei esperando. Falei, vamos ver, né? O que vai acontecer. Não tomei. Você não tomava remédio? Não, eu não podia tomar remédio. Eu tinha ovário polimicrocísticos, né? E aí eu não podia tomar remédio. No meu caso, eu não podia. No meu caso, eu não podia tomar remédio, não podia fazer uso nenhum de hormônio, porque a pílula, ela permite a ovulação, mas ela...
pode pular, enfim, o meu ovário era cheio de óvulozinhos em volta, né? Eu não podia tomar remédio. Então, naquele dia eu não podia. Naquele dia, o melhor remédio seria a abstinência. Mas, assim, o fogo da juventude, né? A abstinência é o que a gente menos faz. E aí, a camisinha rasgou naquele dia. Aí eu fiquei esperando. 15 dias depois, eu tive um escape e fiz o teste e deu negativo. Ótimo, legal, negativo, beleza. Aí, comecei a me sentir muito mal, muito mal, muito mal. Uns troços estranhos, me sentindo muito mal. E uma amiga minha falou assim, faz outro exame. Aí eu fiz outro exame, deu positivo. Então, eu estava com 5 semanas quando eu descobri que eu estava grávida. Aí eu recebi uma carta do laboratório me convidando a ir repetir o teste, o primeiro, porque eles tiveram um problema com reagentes, e aí o resultado de alguns testes podia estar incondizente com a verdade lá e tal. E aí, o que aconteceu? Nesse meio tempo, eu sempre tive muita crise de sinusite. Muita, muita. E nesse meio tempo, eu tive uma crise de sinusite, assim, uma das piores que eu já tive. Aí, minha mãe me levou num médico, que eu não tinha ido na época, lá em São João de Meriti. Eu nem lembro exatamente por que eu fui naquele médico. Acho que foi aquela coisa assim, indicou, leva nesse médico aí, que ele é bom e tal. Fui. Aí o médico perguntou para mim assim, você tá grávida? Aí eu falei, não. Eu tinha um exame negativo na mão, né? Eu falei, não tô. Aí ele, então tá, eu vou te passar uma medicação aqui, mas você tem certeza que você não tá grávida? Eu falei, tenho. Pô, tinha um teste negativo na minha mão, né, gente? De sangue, não era nem teste de urina. E aí, eu tomei o remédio lá para sinusite e tal. 15 dias depois eu descobri que eu estava grávida da Agatha. Então, assim, eu tive descolamento de placenta, eu tive que ficar de repouso, né? Tudo por conta do remédio que eu tomei. Mas eu não engravidei porque eu quis. Aconteceu ali naquele dia. Aconteceu ali. Então, assim, existem acidentes? Existem. Eu podia ter feito abstinência? Podia, mas não é o que acontece, entendeu? Então, e tem mulher que engravida com DIU mesmo. Isso aí. Tipo, tem vezes que vai tirar o bebê do outro, pediu pro braço do bebê. Isso aí é um pouco fake. Eu já ouvi isso, tem. Já tem. Porque tipo, dentro da bolsa da criança. ele fica colado pelo lado de fora da bolsa, né? Não tem como ele ficar colado por dentro. Por fora pode até acontecer. Mas tem jeito não, gente. Quando tem que ser, Enfim. Aí por isso que eu disse lá, não reproduz. Se não tem paciência, não reproduz. Eu tenho paciência com grana educada e pirracenta. Porque nem toda criança não é educada e pirracenta. Tem criança que dá para controlar, tem criança que não dá para controlar. Esse tipo de criança. Mas eu acho que birra em criança às vezes era normal, mas a primeira birra eu não aguentaria. Por isso eu quero dizer que não aguentaria, não. Isso muda, né? Isso muda. Muda. Chega num momento assim que você quer ter, não tem jeito. Ou que você conhece alguém que é muito legal e que você quer constituir uma família e tal, entendeu? Enfim. Mas se previnam. Se previnam. Vamos lá. A questão da legislação. Existe um estatuto, que é o Estatuto do Idoso, tá?
assim como o Estatuto da Criança e do Adolescente. Porém, o Estatuto do Idoso, ele ainda não foi 100% reconhecido como uma espécie de documento formal, assim como é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Porque algumas questões ainda não foram totalmente estruturadas para que isso aconteça, né? Por exemplo, vamos lá. Quando uma criança, uma família é denunciada por maus tratos, o conselho tutelar pode ir lá e tirar a guarda daquela criança, ou melhor, tirar a guarda da criança dos pais, né? Só que ela leva para um abrigo. E aí você tem abrigos que recebem essas crianças. No caso do idoso, é muito mais difícil, porque você não tem abrigos que sejam, por exemplo, abrigos municipais para onde o idoso é recolhido. Normalmente, ele é levado para um hospital, aí ele é internado, passa por um tratamento e tal, e depois ele vai para uma casa de acolhida. Mas essa estrutura, ela ainda não é 100% eficiente. E aí, depois que o idoso sai do hospital, ele tem que ir para a casa de um parente. E se não tiver o parente, quem vai tomar conta, né? Então, tem algumas questões estruturais que ainda não foram fechadas para que o Estatuto do Idoso pudesse ser 100% implantado e levado ao pé da letra e da lei, tá? Mas no artigo 3, no inciso 4º, ele fala com relação à viabilidade de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso que proporcionem sua integração às demais gerações, incentivando a efetivação de programas intergeracionais. Então, por exemplo, as empresas que contratarem idosos, elas recebem incentivos fiscais. Então, a gente tem visto muito caixa de supermercado, né? E aí tem um horário alternativo, trabalha um período menor. Empacotador também. Lojas aonde você não tem um movimento de ter que ficar pegando caixa, né? Se mexendo muito, ou coisa que normalmente todo idoso gosta de fazer, de conversar, né, de contar história, enfim. Lojas em que você seja atendido, lojas que necessitam de uma questão mais técnica sobre uma roupa, um equipamento, alguma coisa assim que o idoso possa te direcionar, te dar mais atenção, né, do que uma pessoa jovem daria, por exemplo. Então, e com um trabalho que tenha menos pressão. Eu não sei se vocês já viram um filme com como é que é o nome dela? A menina do Diário de Princesa, como é que é o nome dela? Isso, o estagiário. Já viram esse filme? É sensacional, não é? É muito. É legal. É muito bom, é muito bom. Eu já vi a melhor parte do Harry Potter, foi quando eles brincam de quadribol. Meu Deus do céu, meu coração chegou a vibrar. Já viu, Manuela? Eu já vi com meu pai. Caraca, o pomo de ouro, maluco. É realmente muito bom, tá? O estagiário, o senhor estagiário, eu acho. Não, acho que é o estagiário, professora. É os estagiários, se não me engano. Não, pera. Hã? Não é os estagiários, não é aquele do Google, não. São dois caras que trabalham. Isso. Ah, não, eu tava pensando que era no coisa do Google. Aí não. Aí eu vi esse do Google.
É um velhinho, um senhor estagiário. Isso Ah, não. mesmo. É. Um senhor estagiário. Esse filme é muito bacana para falar sobre a questão da intergeracionalidade, tá? É muito bacana. Por quê? É um cara que ele ficou viúvo, né? Ele já é um coroa, cheio de experiência, mas também de vícios profissionais, né? E aí ele vai ser estagiário num programa desses de integração de idade. Ele vai ser estagiário em uma empresa justamente que lida com internet, com tecnologia, e que a mulher é uma workaholic, né? Ela só vive para o trabalho dela. Então, é bacana, vale a pena assistir para conhecer um senhor estagiário. Vou ver se depois eu consigo colocar aqui na aula um trailerzinho para vocês se interessarem. Essa preocupação com os idosos e suas relações em nossa sociedade se deve ao fato de que o envelhecimento da população é uma realidade no Brasil e no mundo, o que tem ocasionado mudanças nas estruturas sociais e familiares. Na dinâmica da família, a intergeracionalidade surge como uma das características do processo de envelhecimento individual e familiar, em que os membros da família envelhecem juntos, organizando-se para responder às demandas do envelhecimento. Você tem hoje pais de 70 anos que vivem com os filhos de 50. E aí, 50 anos, já é idoso? Não estou dizendo isso. Mas os dois estão juntos no processo de envelhecimento. Se cada um viver mais 20 anos, nós teremos 2 idosos morando juntos. Um de 70 e um de 90. Né? E quais são as demandas que eles dois vão precisar? Isso precisa ser pensado, né? Uma outra questão que eu estava conversando, inclusive, com a minha prima esses dias, é que o meu tio se separou da esposa, então ele agora é sozinho. Ele tem 2 filhos, né? Um menino e uma menina. E aí eu estava conversando com a minha prima. Falei para ela, olha, dentro de um processo de uma sociedade machista, você sabe que se nada mudar, quem vai ter que tomar conta do seu pai quando ele ficar velho é você. Você está dando um pontapé inicial na sua vida. E o seu pai, ele está desgastado de viver. O termo é esse, tá? Se você não começar a fazer um plano B para estruturar a vida do seu pai, o peso vai cair todo em cima de você. Então, você pensa no que você quer estruturar para a sua vida, porque você vai precisar de um plano B para estruturar a vida do seu pai. Aí ela ficou assim, ai, não sei. Eu falei, porque, inclusive, segundo a legislação, tá? O filho ele tem obrigação de cuidar do pai. Obrigação. E eu já vi isso acontecer na prática. A prima do meu marido, Margarete, ela e a mãe foram abandonadas pelo pai dela. Tá? Abandonadas. O cara disse assim, tchau, deu linha na pipa e foi embora. Sumiu no mundo. Anos depois, tá? A mãe dela já tinha, inclusive, falecido. Chega um oficial de justiça no trabalho dela, dizendo que o pai dela tinha sido recolhido em condições insalubres,
numa casa, estava jogado, morando sozinho. Os vizinhos chamaram a polícia veio, enfim, fez aquele trâmite que eu falei para vocês, né, que o Estatuto do Idoso funciona e não funciona, e ele foi levado para um hospital e não tinha abrigo para ele ficar. Então, ela tinha que buscar o pai no hospital. E aí foi aquela coisa assim, mas eu não vejo meu pai desde que eu tinha 10 anos, sei lá, 7, 8 anos de idade, não eram nem 10 anos que ela tinha. E eles disseram assim, problema seu, é seu pai, pronto. E ela teve que assumir tudo. Ela não tinha condições de colocar uma cuidadora, ela não tinha condições de botar ele numa casa de repouso, na casa dela mesmo, uma cuidadora, uma casa de repouso das melhores e tal, não sei o quê, e ela recorreu, como ela faz parte de uma comunidade católica, ela recorreu a uma casa católica que tem um serviço de assistência e que ela conseguia pagar bem mais barato e tal, então ela conseguiu recolher o pai dela para essa casa católica, para esse abrigo. E ela tinha que ficar responsável por tudo, né? Pela alimentação, pela questão de saúde, por médico, por tudo. Mesmo não vendo o pai desde antes do início da adolescência. Então, algumas pessoas podem achar isso um absurdo, né? Mas é assim que funciona. Isso está lá na Constituição, né? Isso está lá e inclusive consta também no Estatuto do Idoso. Então, chega num determinado ponto da nossa vida que a gente tem que começar a pensar sim nos nossos pais, nos nossos avós. No meu caso, por exemplo, minha mãe morreu. Quem cuidava da minha avó era minha mãe. Minha mãe morreu, passou o cuidado para os meus tios. E os meus tios, eu tive que assumir essa responsabilidade. Então não tem jeito. Aí minha mãe comprou uma casa aqui para fazer com minha avó, e ela está com medicamento. Aí ela começou a se encontrar 5 anos de casa. Já nesse caso, mas não é começar a fazer. Por conta da sua avó. Isso é muito comum. E acaba sendo um problema. É claro que tem assim muitas famílias que são famílias grandes, que você até tem um revezamento entre os irmãos, né? Cada um? Lá em casa, cada um dia da semana, tipo, segunda vai um, terça vai outro, quarta vai outro, vai outro. Para cuidar da sua avó. É legal quando é assim, mas e quando não é? Que a responsabilidade cai toda em cima de uma pessoa só. Tem um amigo meu que a avó dele mora na casa dele. A mãe dele que cuida da avó, porque o irmão dela, a mãe, tinha medo de casa, deixar o tio, pai, ficar lá. É muito triste. E quando a gente vê, gente, o texto está todo na plataforma, tá? Eu acho que, assim, vocês precisam ler o texto para fazer o teste, tá? Mas esse bate-papo que a gente está tendo aqui, ele é muito mais recompensador e a gente aprende muito mais do que simplesmente lendo, né? E a gente vê na televisão, não sei se vocês viram, uma senhora que mantinha uma outra em condição escrava, tinha não sei quantos cachorros e não sei o quê, e morava todo mundo junto, e a outra, tadinha, dizendo assim, não, eu não sou escrava dela, não, eu moro aqui com ela porque eu quero, não tenho mesmo para onde ir. E 2 idosas morando juntas, uma um pouquinho mais nova que a outra, mas que condição é essa? Né? E não é da época de vocês? Família Dinossauros. Tem um episódio que é o Dia do Arremesso.
Se vocês tiverem curiosidade de procurar na internet, eu sempre gostei muito de trabalhar com família dinossauros em algumas questões familiares, porque eles têm, né, muitos contextos que são parecidos com o nosso. E nesse dia lá, que é o dia do arremesso, é o dia em que os idosos eles têm que pular num precipício porque eles já atingiram a idade limite, né, que eles teriam que viver, porque, segundo eles, os ancestrais deles, eles já ficavam lentos, então viravam presa fácil e podiam comprometer todo o bando. E aí, qual é a questão? A questão ali é que eles já são uma sociedade civilizada, eles não são mais nômades, não precisam mais viver se deslocando, então não tem mais necessidade do dia do arremesso. E aí, justamente, a sogra do Dino, que é a mãe da Fran, no dia dela, e o Dino, ele odeia a sogra, né? Que é um outro contexto também bastante comum na sociedade. A minha sogra, graças a Deus, foi uma segunda mãe para mim. Ela resolve não pular. E ele fica doido, ele que fica com vontade de pular no buraco, porque ele sabe que ele vai ter que aguentar a sogra dele por muito mais tempo, né? Então, tem tudo a ver aí com essa questão que a gente falou. Alguma dúvida sobre o assunto? Não. Era 45 o nosso tempo, né? 11h45? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse vídeo que eu falei na plataforma para vocês assistirem depois. Um dos vídeos é sobre uma escola de inglês que contratou, aqui no Brasil, contratou idosos nos Estados Unidos que moram em resorts que são para idosos, em casas de repouso, que são bem diferentes dessas casas que a gente tem aqui no Brasil. E eles foram contratados para fazer conversação com os alunos em curso de inglês. Muito bacana, muito bacana. Eu vou botar o vídeo para vocês assistirem. Tchau, gente. Beijo para vocês, tá? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.